Agora, você aí de casa que está preparando o almoço, de repente tem uma criança correndo aí, está se preparando para receber seu neto, seu filho está voltando da escola e você já ouviu falar em transtorno alimentar justamente nesse período, essa etapa que é a infância? Puxa vida, hein? Que difícil a gente ter que cuidar, lidar com essa situação. Mas nós vamos entender um pouco mais sobre isso através de uma pessoa que vai participar conosco agora, que é o nosso convidado, Ricardo Milito. Ele é psicólogo e vai falar sobre os distúrbios nesse período, não é, da infância relacionados à alimentação. Ricardo, seja muito bem-vindo. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Jéssica. Bom dia, padre. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que é importantíssimo, né, Jéssica? É verdade. Muitas vezes, Ricardo, as pessoas dizem assim, a criança é chata, está numa fase ruim, mas nem sempre é isso. Por isso eu gostaria que você explicasse o que é o distúrbio alimentar. Realmente, essa é uma questão, né, que frequentemente existe um desentendimento, uma dificuldade entre o cuidador e a criança nessa questão da alimentação, né? Então, os transtornos alimentares, eles podem ser caracterizados ou pelo excesso ou uma redução drástica do consumo de alimentos, né? Então, eles acontecem, muitas vezes, eles surgem por questões sociais, né? Ou seja, questões culturais, como padrões de corpo e beleza, por questões psicológicas, né, sentimentos ou pensamentos disfuncionais ali da criança, como medo, raiva, ansiedade, por questões familiares, ou seja, conflitos, né, dentro da família, também por questões fisiológicas, né, por uma disfunção do organismo ali da criança. Né? Então a gente tem uma série de transtornos alimentares, como o transtorno alimentar restritivo ou evitativo, que é um dos mais comuns aí na infância. Né? Tem também a anorexia, a bulimia, o transtorno de compulsão alimentar, que já são mais comuns para pré-adolescentes, adolescentes e adultos, mas o transtorno alimentar restritivo e evitativo é um dos mais comuns, e eles sempre vão estar aí associados a questões psicológicas, né? Sentimentos de culpa, tristeza, um vazio, né? O medo, ansiedade. Então essas questões, né, sentimentais, elas vão estar associadas a esse transtorno, a esse comportamento, né? Ricardo, então tem esse gatilho mental que vai ser um caminho para ajudar os pais a descobrirem, então, não é? O que a criança está passando, enfim. Mas como que a gente consegue identificar? Também porque nós passamos por um período de pandemia, que acho que foi difícil para todo mundo, não é? Alguns eu acho que ficando em casa se alimentaram um pouco melhor, outros, enfim, acho que ficaram um pouco preocupados. Como os pais conseguem, de fato, analisar tudo isso? Precisa da ajuda de um profissional? É importante, né, se a gente notar aí mudanças no comportamento da criança, se ela tem se alimentado muito mais, ou se ela está perdendo peso, né? Ou se existe aí um atraso de crescimento físico, uma deficiência nutricional. É importante a gente buscar um profissional e entender qual que é o motivo, né, dessa alteração. Então, por exemplo, o transtorno alimentar evitativo, ele traz como característica uma falta de interesse e aversão, né, pelos alimentos. E aí isso geralmente está associado a questões sensoriais, né? Então a criança, não gosto da cor, não gosto da textura, do cheiro, da forma. E aí é importante a gente ver que essa dificuldade ou recusa, ela tem que acontecer por uma grande variedade, né, e quantidade de alimentos. E a consequência vai ser essa, né? Se a gente observar aí que a criança está perdendo peso, se ela está tendo aí algum atraso, ela está mais
com sono. É importante a gente levar para o pediatra e aí talvez investigar isso com um psicólogo e outros profissionais, né? Quer dizer, tudo tem o seu papel. A alimentação cumpre bem o seu papel no desenvolvimento físico, mas também psicológico, não é? Para que todos possam crescer com saúde, com tranquilidade. Agora, eu fico pensando aqui, a bulimia, a anorexia, normalmente quem é diagnosticado já na adolescência ou na vida adulta, talvez é porque tenha tido algum gatilho mental, talvez porque tenha passado isso também na infância? Sim, a bulimia e a anorexia, ela está associada à questão da imagem que ela tem, né, da autoimagem do corpo dessa adolescente, desse adolescente, e que ela o julga ser fora do padrão, né? Então, por conta aí de um padrão de beleza, né, ela tenta buscar, ela tenta perder peso, e aí ela, no caso por exemplo, da bulimia, ela busca forçar o vômito ou fazer uso de laxantes. Então, geralmente a bulimia e a anorexia, ela está associada a crenças e padrões disfuncionais relacionados à autoimagem que ela tem, ao corpo dela. Olha só. Agora, Ricardo, a obesidade é também um transtorno alimentar? Podemos classificar dessa forma? Boa pergunta. A obesidade, ela pode ser uma consequência de um transtorno alimentar, como, por exemplo, o transtorno compulsivo. Então, o transtorno alimentar compulsivo, o indivíduo ele consome grandes quantidades de comida, né, por questões de dilemas emocionais, ansiedade ou depressão. Então, por consequência, a pessoa vai desenvolver aí a obesidade, né? A obesidade ela pode também estar associada a outras questões disfuncionais do próprio organismo, né? Mas quando ela tem aí questões sentimentais, psicológicas, emocionais, é importante a gente entender o que significa essas emoções, essas crenças, se ela está com alguma dificuldade, algum problema que ela não está conseguindo resolver e acaba descontando na comida. Então, alguns sinais do transtorno alimentar compulsivo são a criança se alimentar rápido demais, né, comparado a outras crianças da mesma idade. Se você percebe que ela engole os alimentos sem mastigar corretamente, refeições fora do horário definido, né, muitas vezes à noite, ou dificuldade de se sentir satisfeita, ou sentimentos de angústia, culpa, também se alimentar escondido. Esses são sinais aí que a gente tem que ficar atento diante desse quadro de um transtorno compulsivo. Então, quer dizer, além da ajuda de um nutricionista, de repente algum pediatra, é importante também notar a questão psicológica. É preciso, quer dizer, ter filho não é só colocar alguém no mundo, é preciso investir tempo ali olhando, observando, conversando. Exato. E você pensa, por exemplo, né? Nós sabemos que todo mundo diz assim, eu vivo correndo. O fato das famílias não se reunirem mais assim para se alimentar, fazer uma refeição assim na mesa, também pode causar algum problema psicológico e alimentar? Sim, a gente sabe, né, a importância, nós que viemos de uma outra geração, de uma outra época, com outros costumes, né, que a gente sentava na mesa e conversava, tinha um momento ali reservado, né, é muito importante, né, então... ok, nessa vida moderna a gente não consegue, né, fazer todas as refeições, mas vamos tentar reservar pelo menos uma refeição por dia para você sentar com seu filho, né, conversar com ele, falar ali sobre o dia dele, como ele está se sentindo, falar sobre alimentação, observar, né, o comportamento dele. Então é fundamental a gente tirar esse tempinho, né, e usá-lo, investi-lo, né, nesse momento da refeição que é um investimento, né, que a gente vai ter aí para os nossos filhos, né? É muito interessante pensar dessa forma e lembrar também que o alimento é dom de Deus. É importante olhar para o alimento, observar texturas, observar o quanto aquilo vai realmente alimentar. Quer dizer, é importante ter o mínimo de noção para que o alimento não seja só ali um momento que você precisa comer e porque você já tem algum outro compromisso, né? Quer dizer,
faz sentido, tem ali a sua importância e isso é passado de pai para filho, né? É verdade, é verdade. É muito importante a gente olhar para o alimento, né? Não só como algo, preciso comer, engolir qualquer coisa. Não, vamos parar, observar o alimento, falar sobre a textura, o cheiro. Né? Crianças que têm dificuldade aí com alguns alimentos, a gente fazer uma hortinha em casa, né? Ensinar essa criança como que o alimento ele nasce e ela acompanhar, regar, né? o alimento. Isso vai trazendo um novo olhar, né, para a criança. Sobre aquele alimento, né? E talvez despertar o interesse dela a provar o alimento, né? Então, levar a criança no supermercado e falar, olha, isso é uma abobrinha, olha só que bonita a textura, olha a cor dela, vamos ver quais alimentos aqui a gente tem da mesma cor, né? Então, provocar esse interesse, né? Essa curiosidade de uma forma lúdica na criança é muito importante. Ela vai trazendo um novo olhar ali para aquele alimento, despertando interesse. Então, chamar ela, vem aqui, a mamãe vai fazer uma torta, ajuda a mamãe. Então, aqui, ó, olha só a beterraba, que legal, a beterraba vai deixar a massa com a cor mais rosada, né? Então, isso tudo vai envolvendo a criança e ela vai tendo uma relação diferente com o alimento, né? Que legal. Nossa, Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Espero que possamos, assim, ter outras oportunidades para conversarmos aqui, falarmos sobre esses cuidados tão preciosos, não é? Justamente com a família. Deus abençoe você, viu? Obrigada mesmo. Amém, Jéssica. Muito obrigado, padre.